pessoal, boa tarde a todos. Então, é um prazer receber hoje o Dr. Luiz Gustavo Pimenta Martins, da Universidade de Harvard. Tenho aqui anotado algumas notinhas sobre a trajetória dele, né? Ele fez graduação em Engenharia Química na UFMG, né, terminado em 2012, mestrado também na UFMG em Física, terminado em 2015, depois foi para o MIT, né, fazer um doutorado, que foi feito aí entre 2015 e 2022, seguido por um pós-doc curto ainda no MIT, e depois um outro pós-doc curto no Harvard National Laboratory. Agora conheceu o Rodolfo Tartaglia, que fez a recomendação, a sugestão, né, do Luiz Gustavo aqui para ver se coloca para a gente. E, finalmente, desde o início do ano, ele está fazendo um pós-doutorado na Universidade de Harvard. Então, Luiz Gustavo, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter vindo visitar o nosso instituto, conhecer a gente, conversar com outras pessoas. E antes de passar a palavra para o Dr. Luiz, eu gostaria de lembrá-los, né, que esse evento está sendo gravado e será posteriormente disponibilizado no IFGW Play. Neste caso, ao permanecer no auditório, você estará automaticamente concordando com a divulgação pública de sua imagem e voz. Obviamente, eu fui orientado a falar isso. Então, Luiz, de novo, muito obrigado. Posso pegar um? Você quer esse? Deixa eu ver se aqui está funcionando. Preferia? Não. Pode ser isso. Pode ser isso. Primeiramente, né, a gente queria agradecer a todos que estão aqui, né, uma véspera de feriado. Eu ouvi falar de física. Acho que todo mundo que está aqui gosta. Então, queria agradecer o convite. Estou muito feliz aqui, agradecer ao Rodolfo pela indicação. Estou muito feliz de estar aqui. E o que eu vou falar hoje, então, é sobre, basicamente, os trabalhos que eu fiz durante o meu doutorado. Eu fiz, como o professor Eduardo falou, eu fiz meu doutorado no MIT sobre orientação. Trabalhei com dois grupos, o grupo do professor Ricardo Comim e o grupo da professora Jean Kong. E no meu doutorado eu estudei esses materiais 2D e materiais de Moiré sobre altas pressões. Então eu vou falar um pouco disso hoje para vocês. Esse aqui é o outline dessa palestra hoje, né? Vou começar com a introdução. A ideia aqui é só dar um embasamento para entender o que vai falar do resto. Então eu vou falar de materiais bidimensionais, sistema de Moiré, experimentos de alta pressão e espectroscopia Raman, que é a técnica que eu mais usei durante o meu doutorado. E daí eu vou falar vou focar nesses dois trabalhos, mais no segundo trabalho, na verdade, e fechar com uma perspectiva bem rápida. Então, começando aqui, materiais 2D. Materiais 2D eles podem ser definidos como materiais que têm um ou poucos átomos de espessura, e o grafeno é o caso mais famoso, que todo mundo conhece. E, na verdade, nesse tipo de material, esses materiais eles têm essas propriedades aí malucas e tal, e muito ligado a essa redução da dimensionalidade. E esses materiais 2D eles oferecem essa vantagem em relação a outros materiais bulk, que eles podem ser empilhados um em cima do outro, formando essas chamadas heteroestruturas de Van der Waals, que as ligações elas são mantidas por ligações fracas de Van der Waals. E com isso você consegue empilhar materiais diferentes, e o interessante é que você consegue ver propriedades que não tem nenhum dos dois materiais quando você faz essas heteroestruturas. E para algumas dessas heteroestruturas, se você, por exemplo, começa com um grafeno e você coloca outro grafeno por cima com um ângulo, você forma esse padrão geométrico aqui, chamado padrão de Moiré, e o nome então vem heteroestruturas de Moiré, e recentemente está tendo um boom na física de estudos desses materiais, porque tem se observado propriedades emergentes nesses sistemas, e como supercondutividade, não convencional e tudo mais. E esses sistemas todos, ao longo das últimas 2 décadas,
têm sido muito estudados com várias técnicas, né? Vários tuning knobs. Temperatura, campo magnético, campo elétrico, strain. Só que tem um desses tuning knobs, né, que não foi muito utilizado, que é a pressão, que foi o foco do meu doutorado, é o foco dessa palestra hoje. Por quê? Né? Por que a gente estuda pressão em materiais? A pressão, ela reduz a distância interatômica, né? Ela aumenta a força das interações interatômicas e ela modifica a estrutura eletrônica, né? Então, pressão, isso pode levar tanto a novos materiais, e o exemplo mais famoso, né, é a conversão do grafite em diamante, né, altas pressões, altas temperaturas, e também novas propriedades, novos fenômenos físicos. Então, você pode, né, o pessoal tem observado transições isolante-metal, transições de fase quântica e supercondutividade a altas temperaturas. Só que a maioria desses fenômenos em alta pressão, eles foram observados para materiais 3D. E os objetivos da minha tese, né, foram dois, basicamente. Um, que é sintetizar, né, novos materiais 2D via altas pressões e modificar, né, e sondar a estrutura eletrônica de materiais 2D e heteroestruturas de Moiré. Então, nessa palestra hoje, por causa do tempo, eu vou focar mais só nesse ponto 2 aqui, os dois trabalhos que eu vou falar. E então, como que são feitos esses experimentos? Eu uso as chamadas células de diamante de bigorna, né, as DACs, Diamond Anvil Cells em inglês. Então, aqui é um esquema, né, de como que de uma DAC, eu pego uma gacheta, né, que é um disco metálico. Esse disco metálico, a gente faz um furinho nele, de pouco, né, um diâmetro de microns, né, de um fio de cabelo. E aí, eu coloco isso em cima de um diamante, aí eu coloco a minha amostra, um meio compressor, que no meu caso eu usei mais líquidos, né, e o rubi, que é o indicador de pressão. Aí eu venho com um diamante por cima, fecho aqui, então eu tenho uma câmara de pressão. Então esse aqui é como que o negócio parece mesmo na vida real. E aí, como que eu gero a pressão? Eu, né, desloco um diamante contra o outro, né? Quando eu faço isso, eu aperto essa gacheta aqui, e a gacheta, então, ela comprime o líquido, o meio compressor, e o meio compressor transmite, né, as forças aqui, transmite a pressão para a amostra. Né? Então, como essa área é muito pequena, eu falei aqui, né, esse diâmetro em torno de 150 microns, por aí, na ordem de 100 microns, então dá para chegar em pressões bem altas, dessa ordem aqui, de 0,1 a 400 GPa. Então, só para ter uma ideia, a pressão, né, estimada no centro da Terra é em torno de 360. Então, com isso, a gente consegue chegar em pressões bem altas usando essa técnica. E a vantagem é que o diamante ele é transparente, né? Então, a gente consegue fazer espectroscopia, consegue jogar luz e coletar a luz e tirar informação. A técnica que eu foquei, né, como eu já falado, é o Raman. Então, no Raman, a gente joga luz na amostra, né, e coleta a luz que é espalhada pela amostra. E, então, aí, quando a gente pega a diferença da energia do fóton incidente menos a energia do fóton espalhado, isso dá a energia de alguma excitação no material, que foi, nesse caso, foi criada, que eu foquei. Então, né, num típico espectro Raman, a gente tem a intensidade, né, dos fótons, do número de fótons que chega no detector, e essa quantidade aqui é o Raman shift, que é justamente essa diferença, que dá a energia da excitação. No caso que eu estudei, as excitações foram fônons, e, né, fônons eles estão associados a modos normais de vibração do material. Esse aqui é o Raman do grafeno, né, as duas bandas mostrando aqui, banda G e banda 2D, esses aqui são os modos de vibrações associados. Então, a cada pressão, eu medi o Raman, e com isso eu fui vendo o que acontecia com o material. E aí, como que a gente sabe a pressão? A gente mede a fluorescência do rubi. O rubi, ele emite esses dois picos aqui, R1 e R2, e à medida que aumenta a pressão, esses picos eles deslocam para a direita aqui, tem uma calibração para isso, e aí a gente consegue determinar a pressão. Só uma coisa que eu esqueci de falar no início, se vocês tiverem alguma dúvida, eu prefiro que perguntem agora, não sei,
né, se alguma coisa não ficou clara. E aí vocês podem perguntar ao longo da palestra. Então vamos lá. Então, por que tem pouco experimento de alta pressão com materiais 2D? Justamente aqui, um dos gargalos é que essa área aqui é muito pequena, né, em torno de 150 micros, mais ou menos. Então, você tem que colocar uma amostra muito pequena aqui dentro. Então, durante o meu doutorado, eu, né, com colegas, então, a gente desenvolveu um método para carregar amostras e materiais... Pode falar. A sua amostra era grafeno e você estava colocando ele em cima de uma plaquinha de metal e aí é isso que você estava fazendo pressão, certo? A amostra eu coloco ela aqui dentro desse buraco. E aí o buraco eu preencho com um líquido. E aí o líquido que transmite a pressão para a amostra. Mas então, a sua amostra está solta nesse líquido ou tem alguma coisinha que ela está... É o próximo slide. No caso ela está no substrato. Tem gente que transfere a amostra direto para o diamante. No meu caso, esse método aqui que a gente desenvolveu, a gente colocou a amostra no substrato de silício. Então acho que o diferencial dessa técnica aqui é poder colocar amostras no substrato de silício, que fica mais fácil fazer espectroscopia quando você tem silício. Então, aí o processo é o seguinte: isso aqui é uma foto, uma imagem, né, aqui é um silício e uma amostra de um material bidimensional, aqui foi transferida aqui para o centro. Esse silício é um silício muito fino, ele tem 25 microns de espessura. E aí eu fiz um processo de corrosão aqui, nesse formato de ferradura, transferi a amostra, e aí o objetivo aqui é eu quebrar esse disco central aqui e colocar isso dentro da célula de pressão. Como é que eu faço isso? Aqui está a amostra, eu venho com uma ponta muito fina de um metal, e aí eu pressiono essa parte aqui. Na hora que eu faço isso, esse silício aqui ele vai fazer isso aqui, e aí vai clivar nessa direção aqui. Então, quando isso acontece, tá vendo aqui que ele quebrou, então eu separei essa parte aqui do resto. Aí eu venho, pego esse pedacinho de silício pequenininho, eu colo ele no diamante com uma pontinha de vacuum grease, e aí eu colei ela, colo o rubi também, venho e fecho a célula. E aqui, esse aqui é o meio compressor que eu usei. Então esse foi o método que eu usei para a maioria dos experimentos, para os experimentos que eu vou falar hoje. Então esse aí foi a maneira que a gente achou. E então, como Raman é a técnica principal que eu vou falar, vale a pena falar um pouquinho mais detalhadamente do Raman e o tipo de informação que a gente pode tirar dessa técnica, né? Então, a intensidade de um processo Raman, né, ela é proporcional a essa taxa aqui, dada por essa expressão, né, de que o sistema vai de um estado inicial I para um estado final F. Eu vou falar, né, explicar aqui cada termo, mas dando um exemplo do grafeno. Então, aqui a gente tem a primeira zona de Brillouin de uma monocamada de grafeno, né, hexagonal. Aqui tem os pontos de alta simetria, a superfície de Fermi, né, são na verdade esses dois pontos, K e K', e próximo ao ponto K ou K', a gente tem uma dispersão linear, né, formando os cones de Dirac. Então, o processo Raman, ele começa quando o sistema vai de um estado inicial I para um estado inicial A, um estado intermediário A, através do hamiltoniano de elétron-radiação. Aqui. Nesse processo, então, um fóton com energia H/ωI ele é absorvido e um par elétron-buraco é criado. E se a energia do laser bate com a energia do par elétron-buraco criado, né, isso é sempre possível no grafeno por causa dessa dispersão linear, a gente tem um fenômeno da ressonância. É um incoming resonance. E beleza. Então, eu tenho o meu elétron lá excitado no estado intermediário A, e aí ele decai para um estado intermediário B através da emissão de um fônon, um quantum de vibração. Isso aqui no processo Stokes.
E esse fónon, ele tem energia H/ωQ, né? Isso se dá através do hamiltoniano elétron fónon. E, por fim, esse aqui é o modo de vibração associado a esse fónon aqui, é um fónon com momento zero. E aí, por fim, o estado intermediário B, né, o para-elétron buraco recombina, vai para um estado final F, e um fóton com energia H/ωS é emitido. Então, esse termo aqui ele garante conservação de energia, né? A energia do fóton tem que ser igual à energia do fóton incidente, é igual à energia do fóton espalhado, mais a energia do fóton criado. Então, eu vou usar muito essa equação aqui, e através dela dá para tirar muita informação. Então, é uma técnica muito versátil. Ela permite, né, você sondar excitações fundamentais em sólidos, como fônons, magnons, etc., e tirar informações como energia, o tempo de vida, a simetria dessas excitações. E, além de tudo, ela também permite sondar a estrutura eletrônica de materiais. Né? Eu consigo sondar, né, transições eletrônicas, né? Então, sempre que a energia do meu laser bater com alguma energia de alguma transição, energia de um para-elétron buraco, eu vou ter um pico que é um pico de ressonância. Então, é isso aí. Então, vamos para o primeiro trabalho. Eu vou falar brevemente, porque esse trabalho ele dá introdução para o conceito que eu vou falar no segundo. Então, esse trabalho aqui, né, o título é esse aqui, Electronic Band Tuning and Multivariate Raman Scattering Monolayer TMDs at High Pressure. Ele foi uma colaboração entre, né, colegas lá do MIT e da UFRN, da UFMG, da Federal Fluminense, da UFOP, e aqui da Universidade de Groningen. E foi publicado na SS ano ano passado. E é isso aí. Eu vou explicar o que cada uma dessas coisas aqui significa. Primeira coisa, eu começo com o conceito de vale, né? E TMDs. TMDs são os materiais que eu estudei, o foco dessa palestra aqui. Esses materiais eles são conhecidos, eles têm essa Rich Valley Physics. Vales, né, eles são mínimos ou máximos locais na dispersão eletrônica, né, que são alguns exemplos. E aí, então, a estrutura eletrônica, a estrutura cristalina, né, é uma monocamada do TMD, né, um Transition Metal Dichroic, ele é formado por uma camada de um metal de transição, molibdênio ou tungstênio, que no caso, os que eu estudei, e isso aqui está sanduichado entre camadas de calcogenito, S ou SM. Então, aqui é a vista de cima, aqui é a zona de Brillouin, hexagonal, e aqui os pontos de alta simetria, e esse material ele tem dois vales, nesses pontos K e K'. Esses vales eles têm umas propriedades muito legais, vocês estão vendo aqui, por causa de uma combinação, não vou entrar nos detalhes, mas uma combinação de acoplamento spin-órbita forte com quebra de simetria de inversão, leva a essa estrutura de bandas aqui, nesses vales. Eles têm esse spin split, né? Você vê aqui que num vale específico tem uma separação aqui do spin em torno de 400, 300 meV. E também tem esse fenômeno aqui do spin valley locking, né? Então, por exemplo, nesse vale K, aqui no topo da banda de valência, eu tenho spin para baixo. Já no vale oposto, no K', eu tenho spin para cima. Então, o spin está acoplado com o vale. Então, isso tem várias propriedades interessantes, aí tem vários fenômenos que podem ser estudados, e bem sido estudado por esses materiais. E só que monocamadas de TMDs, além desses vales K e K', eles têm esses outros vales aqui, que são chamados Q e Q', que eles também têm as mesmas propriedades. Eles também são spin split, e eles também têm esse spin valley locking. Só que fenômenos que envolvem, né, esses vales Q, principalmente vales K e Q, eles têm sido muito pouco explorados. Então, um exemplo, né, da física interessante que tem quando você mistura esses vales, esses trabalhos aqui, o pessoal observou supercondutividade quando você faz um ion gating de fill layer, MOS2.
Então, o que eles fizeram? Eles pegaram esses MOS2 de poucas camadas e aplicaram um gate. Né? Com isso, você vai populando e vai mudando o nível de Fermi. E eles viram que, à medida que o nível de Fermi ia subindo, e quando ele vai cruzando os vales, quando ele cruza o vale K e as duas bandas spin polarizadas no vale Q, ocorre supercondutividade. Por quê? Eles explicaram, né, que isso acontece devido ao aumento do acoplamento elétron-fônon. Então, a explicação é a seguinte: quando o nível de Fermi está aqui, então eu tenho esses pockets aqui, né, electron pockets, que é a superfície de Fermi, e o único canal de espalhamento, né, que os elétrons podem espalhar é entre K e K'. À medida que o nível de Fermi sobe, eu tenho mais pockets aqui, agora nos vales Q, e mais canais de espalhamento. E o elétron pode ir do K para o Q ou do Q para o Q'. E isso aqui que é responsável pelo aumento do acoplamento do elétron-fônon. Então, assim, tem uma física muito interessante e tal, mas para monocamadas, esses efeitos, eles geralmente são escondidos, porque tem uma diferença muito grande de energia entre os vales K e Q. Então, né, para revelar essa física multivale aí, nas monocamadas de TMD, é interessante, né, reduzir essa diferença de energia entre os vales K e Q, e, né, estudos anteriores mostraram que pressão pode fazer isso, e, ao mesmo tempo, seria interessante eu sondar essa modificação e esses processos de espalhamento entre os vales K e Q. E isso dá para ser feito através de Raman de dupla ressonância, que eu vou falar no próximo slide. É o seguinte: então agora eu vou descrever alguns processos de Raman de dupla ressonância, que esses processos que dão informação da estrutura eletrônica. Então, de novo, a nossa formulinha amiga aqui começa com eu tenho a absorção de um fóton, criação de um par eletro-buraco em um dos vales, no vale K. Para TMDs é sempre possível que a energia do laser vai bater com a energia de um par eletro-buraco criado. Aí eu tenho meu elétron excitado, e esse elétron excitado ele é espalhado entre os vales K e K', através de emissão de um fônon, com momento Q. Né? E as energias associadas nesse processo, é sempre possível somar isso aqui e dar zero. Não dá para explicar brevemente isso aqui, não. A maneira fácil de representar isso é os elétrons conectados, um fônon, né, conectando estados reais, vamos dizer assim, eletrônicos. Então, isso aqui é a segunda ressonância. E, né, por conservação de momento, se eu criei um fônon com momento Q, eu tenho que criar outro com momento menos Q. Então, eu tenho dois fônons criados aqui, o elétron volta do K' para o K, e esse aqui é o termo associado a esse processo, e aqui, quando você soma, não vai dar zero. Então, aqui a gente representa isso como uma transição para um estado virtual, né, porque não tem nada aqui. Então, o par eletro-buraco recombina, esse aí. Esse processo que eu descrevi aqui, para quem conhece Raman de grafeno, né, é muito semelhante ao processo que dá origem à banda G' ou 2D, a espalhamento entre os vales, por dois fônons entre os vales K e K'. Só que eu falei também que TMDs também tem esses vales Q aqui. Então, também é possível ter espalhamentos entre os vales K e Q. Então, tudo isso é para falar que esse aqui é o Raman do MOS2 e do WS2, que foram os materiais que eu estudei. A gente vai focar nessas bandas aqui 2LA. Essas bandas 2LA, elas provém de processos desses aqui, envolvendo dois fônons. Então, em vermelho, né, são modos relacionados a dois fônons espalhados entre os vales K e K', e em azul, fônons espalhados entre os vales K e Q. Essa aqui é a mensagem, take home message. E com isso, através do que acontece nessas bandas aqui, a gente consegue entender o que aconteceu com o material em altas pressões. Então, esse aqui foi o experimento. Eu coloquei essas amostras no substrato de silício, e esse aqui é o meio compressor, e esse aqui é o Raman. Isso foi feito a 10 Kelvin.
e aqui em função da pressão. Essa aqui é a banda que eu acabei de falar, 2LA, esses dois materiais. E a gente pode ver que, à medida que a pressão aumenta, a intensidade dessa banda aumenta. Então, a partir daí, a gente conseguiu tirar a informação do que acontecia com a estrutura eletrônica desses materiais. Então, esse é o último slide desse trabalho, eu vou só resumir o que a gente, as conclusões que a gente tirou. Um dos motivos do aumento da intensidade aqui é que com a pressão, esse vale cai, que eles se nivelam, e esse processo aqui antes que ia para um estado virtual, né, vai para um estado real, a maneira de representar isso, e aí a gente tem um processo de ressonância, que aumenta a intensidade. Uma outra razão para o aumento dessa intensidade é o seguinte, à medida que a pressão aumenta, o gap dos TMDs, eles são semicondutores, o gap aumenta também. Então, a energia do par eletroburáquico fica mais próxima da energia do laser. Então, aí fica próximo de uma ressonância de absorção. Então, é isso aí para esse trabalho. Aí agora eu vou falar desse segundo trabalho, Pressure Tuning of Minibands in MOS2 WSO2 Heterostructures, reviewed by Moray Fonos. Esse trabalho ele foi feito, né, em colaboração com o pessoal da UFMG, da Federal Fluminense, da UFOP, e também com o David Tijerina, que é um teórico da Universidade de UNAM, no México. E esse paper está aceito na Nature Nanotechnology, ainda deve sair, sei lá, semana que vem ou na próxima. Foi um trabalho muito bacana, assim, que foi um bom diálogo entre experimento e teoria. Acho que os dois lados aprenderam bastante. Então é o seguinte, vou começar falando de superredes de Moiré. Aqui, o que está na esquerda aqui são uma bicamada com stack em AB de grafeno. E se eu pegar esses grafenos e colocar um ângulo pequeno de em torno de 1,5 graus, esse chamado ângulo mágico, eu tenho a formação desse padrão de Moiré aqui, né, que é uma modulação no espaço real. Aqui é o zoom, né? A gente vê que tem a periodicidade aqui em torno de nanômetros. Então é como se eu introduzo uma nova periodicidade nesses materiais. Né? Porque a periodicidade está na escala atômica, né, de angstroms, e aí passa para a escala nanométrica. Então, como a periodicidade aumenta, então eu tenho uma nova zona de Brillouin menor, né? Que ela pode ser construída através da zona de Brillouin dos materiais individuais, tem um processo para construir ela, mas o importante é que ela é menor, é uma zona de Brillouin reduzida. E então as bandas são dobradas, né? Igual a gente vê nos cursos de física do estado sólido, você dobra quando você tem uma zona de Brillouin menor, você dobra as coisas para dentro dela. E aqui eu tenho essas flat minibands. Isso aqui que gera toda a mágica aqui, né, desses materiais. Então com isso eu reduzo bastante, né, a energia cinética dos elétrons, ao ponto que ela fica comparável com a energia coulombica de repulsão nesses materiais. E quando isso acontece, aí surgem efeitos de fortes correlações. Então, esse trabalho do Magic Angle Twisted Barrier Graphing, ele gerou uma nova plataforma, né, para investigar comportamento emergente em sólidos de baixa dimensionalidade. Então, desde que esse trabalho saiu, tem quase todo mês aí tem vários trabalhos mostrando coisas mais malucas, né, acontecendo quando você gira duas camadas uma em cima da outra, que são alguns exemplos. Mas a origem desses fenômenos, né, ainda está sob intensa investigação. E um eventual, né, se você entender o mecanismo de como essas coisas acontecem, porque esses materiais são mais simples, por exemplo, que os cupratos e niquelados e tudo mais. Se você entender isso, né, isso pode levar ao desenvolvimento de, né, sintetizar supercondutores com temperaturas mais altas e tudo mais. Então, para modelar esses fenômenos, os teóricos eles precisam de algumas informações, né?
eles precisam de, e os experimentais precisam de boas sondas, né, das mini bandas, essas bandas dobradas, e as modificações delas com tuning parameters externos, tipo doping ou training. Dentre desses parâmetros, é claro, focar na pressão. Ela é interessante para esses sistemas porque ela vai reduzir a distância entre as camadas de moiré, né, dos materiais. Ela vai fortalecer o potencial de moiré, que é uma quantidade central aqui, né, nesse trabalho. O potencial de moiré está representado aqui por esses vales e montanhas, né? É uma função sinoidal que basicamente é o potencial associado a essa nova periodicidade, potencial eletrostático associado a essa nova periodicidade do sistema. E ela, né, com isso eu consigo modificar as minibandas e possivelmente acessar novas fases quânticas. Qual que é a informação que os teóricos precisam para modelar essas coisas? Geralmente, aqui no caso do Twisted Bilayer Graphing, que é a dispersão eletrônica da minibanda, que é a densidade de estados, geralmente a informação que precisa é justamente essa densidade de estados e a energia, né, de separação entre essas minibandas. Então, por exemplo, a técnica que as pessoas geralmente usam para isso é a STM, que aqui, né, por exemplo, aqui no Magic Angle Twisted Bilayer Graphing, aqui eles dão essa informação, está aqui, né, tipo a densidade de estados, a separação entre eles, só que a STM é uma técnica muito poderosa, mas ela tem suas desvantagens. Você precisa de um alto vácuo, precisa de uma superfície ultra limpa, e isso não é compatível com experimentos de alta pressão. Então a gente precisa de uma nova sonda, que de preferência seja simples, rápida e não destrutiva. E a sonda que a gente propõe é o Raman, só que usando fônon, só que não é qualquer fônon, esses chamados aqui fônos de moiré. O que são eles? Uma primeira definição é que esses fônos de moiré podem ser modos Raman adicionais que podem aparecer sempre que você tem um sistema de moiré. Então, por exemplo, aqui no TBG, né, o grafeno girado, esse aqui é o Raman do grafeno girado, medido com diferentes excitações. Aqui a gente pode ver duas bandas, a banda G e essa banda R'. Se você for olhar a dispersão de fônons do grafeno, você vai ver que a banda G está aqui, 1585, ela está no ponto gama. E ponto gama é o que você espera no processo Raman, por conservação de momento, né? Porque o fóton, ele carrega pouco, um fóton óptico, ele carrega pouco momento, então por conservação de momento, os fônons que criados, eles também têm momento igual a zero. Só que se você olhar a frequência desse modo aqui, ele está fora do ponto gama, então é um modo finito. Então como que você explica isso? Vamos dizer que aqui o momento desse fônon é GN. GN, o que é? Na verdade, se você for ver, essa aqui são as zonas de Brillouin das camadas individuais, e você pode construir a pequena zona de Brillouin, a mini zona de Brillouin, pequenininha aqui. Esses GN são os vetores do espaço recíproco associado ao moiré, que eu uso para construir essa mini zona de Brillouin. Vou chamar ele só de vetores de moiré. Então, com isso, esses fônons eles são dobrados, vamos dizer assim, para o ponto gama, e daí podem se tornar ativos no Raman. A explicação, né, porque como a gente aprende nos cursos de física do estado sólido, você tem uma excitação, um fônon com momento K, vai ter a mesma energia de um fônon com momento K, mais um vetor do espaço recíproco. Então, um fônon com energia G vai ter a mesma energia do fônon no gama, então por isso que dobra. Então, uma definição um pouco mais precisa aqui, que esses fônons de moiré são fônons das camadas individuais com momento igual ao vetor do espaço recíproco do moiré, que são dobrados para o centro da zona de Brillouin através do potencial de moiré. Então, na verdade, esses fônons de moiré, eles oferecem uma janela para o potencial de moiré. Então, o nosso reasoning foi esse aqui. Se você tiver um potencial de moiré mais forte,
Então é meio intuitivo que vai ter esse processo de dobragem aqui vai ter uma probabilidade maior. Né? Então isso levaria a uma intensidade maior desses fônons aqui. Então a nossa abordagem foi a seguinte: para a gente sondar o que acontece com as minibandas, a gente aplicou pressão, né? Vamos aplicar pressão numa heteroestrutura de Moiré. Isso vai levar a um aumento da intensidade do potencial de Moiré, que levaria a um aumento da intensidade desses fônons de Moiré, desses picos, né? Com isso, a gente em paralelo faz contas, né? Cria um modelo para modelar esse aumento da intensidade versus a pressão. Daí a gente compara o aumento, né, experimental dos picos, da intensidade dos picos com o teórico, e com isso a gente, se bater um com o outro, a gente vai obter a amplitude, né, desse potencial de Moiré. Esse potencial de Moiré, pensa nele como um potencial senoidal, né? O que eu falo aqui que a amplitude é só a diferença do máximo e mínimo desse potencial. E com isso a gente consegue, com essa informação do potencial, a gente consegue obter a evolução com a pressão das minibandas. Então, parte experimental agora, esse aqui foi a heteroestrutura de Moiré que a gente fez. No triângulo maior aqui é um cristal de MOS2, o triângulo menor é um cristal de WS2, e eles estão alinhados, né? Eles não têm um twist angle entre eles, o ângulo é zero, mas porque eles têm um lattice mismatch, né? Que fala, em torno de 4%. Então, isso cria esse padrão de Moiré aqui, e o período, né, no espaço real aqui, em torno de 8 nanômetros. Então, esse aqui é o nosso sistema. E aí, vamos lá. Como que a gente vê se esse material vai ter fônons de Moiré ou não? Como eu tinha falado no slide anterior, então, aqui está as zonas de Brillouin das camadas individuais. Essa aqui é a pequena zona de Brillouin formada pelo Moiré, né? Pelo padrão de Moiré. Esses aqui são os vetores do espaço recíproco do Moiré. Então, se a gente projetar esses vetores na dispersão de fônons das camadas individuais, por exemplo, aqui do MOS2, então, fônons com esse momento aqui, eles vão ser dobrados para o ponto gama. E esses fônons aqui deveriam ser Raman ativos. Então, esses símbolos aqui mostram os modos que a gente mediu experimentalmente. Então, esses aqui são fônons de Moiré do MOS2. Então, a gente comprimiu esse material em altas pressões, em baixas temperaturas. E aqui, o que eu estou mostrando é uma pressão de 1,8 GPa. A gente tem, as coisas estão bem parecidas aqui, mas essa aqui é o Raman do MOS2, a gente tem o Raman do WS2, e as setas aqui indicam modos que só tem na heteroestrutura. São esses modos M1, M2 e M3 aqui, M1, M2 e M3. São os fônons de Moiré. Então, a gente mediu o Raman, né, dessas três regiões em função da pressão, e a gente pode ver aqui uma característica aqui bem clara, é que a intensidade desses modos, esses novos modos aqui, esses fônons de Moiré, ela aumenta com a pressão, assim como a gente imaginava que ia acontecer. Então, esse aqui eu acho que é o slide mais denso, mas o mais importante, eu acho, dessa palestra, mas está acabando, gente. Então, aqui, como que a gente consegue tirar a força do potencial de Moiré através da intensidade do Raman? Tem alguns passos aqui. O primeiro passo é descrever esse processo de dobragem das bandas do MOS2. Então, a primeira coisa, essa é uma heteroestrutura de dois semicondutores, então ela forma um tipo 2, para quem está acostumado. Então, aqui tem um large offset, que fala entre as bandas. Então, isso aqui é no ponto K, né, nos vales, que eu estou mostrando aqui só. Então, elas têm uma separação grande, então elas não hibridizam. E, como os fônons são do MOS2, a gente só vai focar nos
só vai focar na estrutura eletrônica do MOS2. Então, isso aqui... Bro, por quê? Como você sabe que é só a banda do MOS2 que vai desdobrar? Não, as duas desdobram. Não, todas elas dobram. Só que para o nosso processo é relevante somente porque são fônons do MOS2, então a gente vai ver o que acontece só com a estrutura de bandas do MOS2. Então, mas como que você sabe que são os fônons do MOS2? Como a gente sabe? Porque isso aqui, ó, quando você vê... pela dispersão, isso. É só pela dispersão. Que bate muito bem aqui com a dispersão calculada, né? Tá. Então, a gente vai modelar o que acontece, né, os processos eletrônicos que acontecem na camada de MOS2. Então, aqui, essa banda é parabólica, né, em torno do ponto K. E como eu tenho, né, um potencial de Moiré aí, eu vou ter a formação de uma pequena zona de Brillouin, tudo vai ser dobrado aqui para dentro. Então, eles vão pegar aqui um vetor G, que é um vetor, né, com o espaço, vetor do Moiré. Então, a gente pode renomear os autoestados aqui pelo vetor que trouxe eles para a primeira zona. Então, esse pedaço aqui em azul vai aqui para dentro por esse vetor, ele que trouxe. Esse pedaço aqui, quem trouxe ele foi o vetor menos G, o oposto. Esse pedaço aqui ficou aqui, quem trouxe ele foi o vetor gama. Então, aqui até então a gente só renomeou esses autoestados. Alguém chegou aqui a perguntar. Isso aqui é um processo semelhante que a gente aprende no curso de Física de Estado Sólido. Aí agora a gente liga, né, o potencial de Moiré. Quando isso acontece, quando eu tenho algum crossing aqui, o gap vai abrir. E uma outra coisa que acontece, os autoestados, eles são rebridizados, né? Então, eu posso escrever os estados aqui, chamar de 1, 2 e 3, e o importante aqui é que eles são combinações lineares desses estados aqui que eu construí, e com coeficientes que dependem do potencial de Moiré. Tudo isso aqui é para falar que os autoestados do Moiré, eles dependem do potencial de Moiré dessa forma aqui. Só isso. Agora vamos para o ponto 2 aqui, descrever os processos Raman. De novo, ele começa com a absorção de um fóton, criação de um par elétron-buraco. Aqui eu estou descrevendo na unfolded picture, né? E aí eu crio um fônon com momento finito, um momento G. Então esse elétron vai daqui para cá, ele perde energia. E por conservação de momento, né, esse elétron volta para cá. Mas aqui, quem dá esse momento aqui é o potencial de Moiré, esse é o processo on-clap. E daí, esse par elétron-buraco recombina e um fóton é emitido. Esse mesmo processo, né, se você ver aqui numa folded picture, ele pode ser descrito o mesmo processo como uma transição vertical aqui, assistida por um fônon, entre essa mini banda e essa aqui. E nesse processo, um fônon é emitido. Então, basicamente, a gente vai ter processos desse tipo aqui, ó. Só isso, vai no estado inicial, vai para o estado intermediário A, estado intermediário B, estado final. E aí a gente só computa isso aqui, né, calcula para todos os estados possíveis aqui, iniciais, intermediários e finais. A gente calcula essa quantidade. E o importante aqui é que esses estados todos esses estados aqui, eles dependem do potencial de Moiré, dessa fórmula aqui. Eles têm essa dependência. Então, todo coeficiente, todo elemento de matriz aqui vai depender de V. Então, a ideia é essa: eu tenho um V maior, esses valores aqui vão ser maiores. Então, o potencial de Moiré maior leva a uma maior intensidade. Isso aqui é da onde vem a conexão. Então, o nosso colaborador, o que ele fez foi basicamente, igual eu falei, ele somou esses processos aqui nas minibandas, né, considerando todos os estados iniciais, intermediários e tal,
E esses estados eles dependem do potencial de Moiré, de uma forma complicada, mas o negócio é o seguinte: você pode modelar a dependência do potencial de Moiré através dessa fórmula. O potencial de Moiré, eu já falei que ele tem uma forma sinoidal, e na verdade, Vm aqui, ele é a amplitude do potencial na pressão ambiente, e Qz é a dependência com a pressão. D aqui é a distância entre as camadas. Então, à medida que a distância diminui entre as camadas, o potencial aumenta exponencialmente. E esses dois parâmetros aqui, que são parâmetros livres para o modelo. Então, aqui, esse aqui é os dados, são os nossos dados, né, a intensidade dos fomos de Moiré em função da pressão, isso aqui normalizado pelo pico do silício, o máximo. A gente pode ver algumas características aqui que o modelo teórico tem que capturar. Um deles é o aumento, né, em torno de 2 a 4 vezes da intensidade, se comparada com a inicial. Um outro é uma tendência de saturação, em torno de 4,5, 5 GPa. E outra que é um ponto de inflexão, em torno de 3. Então, as contas têm que mostrar esse comportamento. Então, basicamente, o teórico, nosso colega, ele tinha esses dois parâmetros para brincar, Vm e Q. Então, aqui, por exemplo, com essa escolha desses parâmetros, a gente pode ver que o aumento da intensidade aqui está na ordem certa, só que não tem o comportamento de saturação. Para essa escolha de parâmetros aqui, para essa escolha, tem a saturação, só que o aumento não está na ordem certa. Agora, para essa escolha de parâmetros aqui, a gente vê que tem o aumento na ordem certa, em torno de 5 vezes, tem um comportamento de saturação, em torno da pressão de 4, e tem um ponto de inflexão aqui em torno de 3. Então, esses aqui são os parâmetros escolhidos. Isso aqui foi como se fosse um fit experimental do potencial de Moiré. E como que isso compara com estudos anteriores? Né? Através de cálculos DFT, numa heteroestrutura parecida, chegaram a esses valores aqui, no estudo publicado anteriormente. 13 para o potencial de Moiré, a pressão ambiente, e um QZ de 2,5. Nosso foi 2,8. Então, tem uma concordância bastante boa. E com isso, a gente conseguiu plotar, então, como que o potencial de Moiré aumenta com a pressão. De novo, a definição da amplitude dele é a diferença entre o máximo e o mínimo. E aqui, com isso, a gente consegue reconstruir como que as mini-bandas evoluem com a pressão. A gente pode ver que em 4 GPa, as mini-bandas elas ficam consideravelmente mais planas. Então, isso pode levar a novos fenômenos e tal. Então, é isso aí. Resumindo, né, eu modifiquei e sondei a estrutura eletrônica de materiais 2D e heteroestruturas de Moiré. Então, nesse primeiro trabalho aqui, a gente modificou a estrutura de bandas de monocamadas de TMD, né, como a gente viu aqui, e sondou através do Raman de dupla ressonância. Nesse aqui, a gente modificou as mini-bandas dessa heteroestrutura de Moiré e sondou através da variação da intensidade desses fomos de Moiré. Então, agora para finalizar só esse slide, tem várias coisas várias direções que dariam para seguir nessa área de materiais 2D e Moiré sob pressão. Eu escolhi um exemplo aqui, que é estudar como que variam esses many-body states, né, de heteroestruturas de Moiré. Tem essas quase-partículas aqui que elas são muito interessantes, elas são os chamados excitons de Moiré. Se você tem uma heteroestrutura de TMD, geralmente eles têm esse formato aqui. Aqui é a célula unitária, vamos dizer assim, do Moiré, que é em torno de nanômetros aqui. E aqui tem A, B e C, são regiões distintas dentro dessa célula unitária. E aqui está mostrando só o registro atômico, como que os átomos estão empilhados aqui. Estudos de STM mostraram que se você caminha ao longo dessa direção ABC aqui, o gap local varia dessa maneira aqui. Então, se você é um exciton viajando nesse material aqui, você vai sentir um potencial. O potencial de Moiré dos excitons ele é definido como a diferença local, né, entre a energia do gap e a energia de ligação do exciton. Então, como
a energia do gap varia localmente, então a energia potencial aqui, do potencial de Moiré aqui, vai variar localmente. Então, excitons eles podem ficar aprisionados nos mínimos locais do potencial. Então, essa é uma situação análoga, né, a um gás, a bosonic quantum gas, né, uma optical lattice. E isso aqui, o pessoal que trabalha com cold atoms e tudo mais, faz isso, né, jogando átomos lá. Isso aqui você pode criar uma coisa parecida no laboratório usando né, cristais. Então, experimentalmente, esses excitons de Moiré eles foram determinados. Né, aqui você tem, por exemplo, heteroestruturas de WS2 e MOS2, com esses ângulos aqui, girados. E aqui a fotoluminescência, você pode ver que quando você joga a intensidade do laser está lá embaixo, nanowatt, você vê esses picos aqui ultra finos de fotoluminescência, são picos provenientes justamente da emissão desses excitons que estão aprisionados aqui no mínimo de potencial. Esses são os excitons de Moiré. E a pressão, né, pode ser uma ferramenta poderosa para, né, modificar a interação, né, desses excitons. Né? Imagina que é como se eu tivesse, né, diminuindo, na verdade, a separação entre eles. Isso vai modificar a interação dessas quase partículas. E com isso eu queria finalizar agradecendo, né? Esses aqui são os meus orientadores, o professor Jim Kong, o professor Ricardo Comim, do MIT, as agências de fomento, CNPq, essas aqui, e também aos colaboradores. Esse aqui é o pessoal da teoria, que estão em todos os trabalhos que eu fiz até hoje. É o Matheus, lá da UFOP, o professor Mário Mazzoni, eles são né, especialistas em DFT de materiais 2D sob pressão. O David Tijerina, que é o teórico lá do México, que ele é primeiro autor comigo nesse paper. Ele, né, escreveu todos esses processos ele fez os cálculos do Raman, o processo de dobragem das bandas. Esses aqui são os colegas do MIT, o professor Luiz Gustavo Cansado, que foi meu orientador do mestrado, né, né, continuamos colaboradores quando eu estava no doutorado. E também todo esse pessoal aqui do MIT, da Venezuela, da Federal Fluminense, os colegas do FMG, da Federal do Rio Grande do Norte, do Argonne, da UFOP, a UFC, da Universidade de Groningen, do Brookhaven e da Universidade de Alabama, nos Estados Unidos. Com isso, eu queria agradecer. Até agora, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela excelente apresentação, muito interessante mesmo. E abrir aqui para perguntas que não foram feitas durante. Tem que ser no microfone? Não dá para falar? Oi, primeiramente obrigado e parabéns pelo trabalho, Obrigado. Interessante mesmo. E eu tenho duas perguntas, na verdade. A minha primeira pergunta foi uma coisa que você falou, mas assim, nem apareceu escrito no slide. Você disse que o experimento foi feito a baixa temperatura. Eu queria entender por quê e qual seria o problema de fazer em altas temperaturas, como que isso afetaria. Boa pergunta. Então, a resposta honesta é que a gente estava querendo ver outra coisa. A gente estava querendo ver meu objetivo era ver esses excitons de Moiré que eu estava falando. Só que a energia deles está bem abaixo do que a gente podia detectar. Então, por isso que a gente mediu em baixa temperatura. Mas esse experimento poderia perfeitamente ser feito em temperatura ambiente também. Enfim, temperatura baixa ajuda na resolução, porque os picos ficam mais finos, só ajuda nisso, mas não tem nenhuma diferença. Entendi, bom que venham os excitons. Sim, exatamente. Mas a minha segunda pergunta é que eu achei muito interessante o fato do padrão de Moiré, né? Ser formado simplesmente pelo mismatch do parâmetro de rede, né? Isso significa que qualquer dois materiais com parâmetro de rede diferente que eu colocar vai formar esses padrões? Qual é o requerimento? Essa é uma boa pergunta. Acho que eu até perguntei pro
teórico. Acho que a resposta, eu acho que sim, desde que seja pequena, eu acho, a diferença. Geralmente, com ângulo, eles vão ser formados, geralmente com qualquer ângulo, e com mismatch também, desde que seja pequeno, eu acho. Mas essa é uma boa pergunta. Eu não sei se para todo mismatch. Eu sei que para alguns ângulos, ou pelo menos para alguns ângulos, você forma um padrão que não se... Você forma tipo um quasi-cristal. Ele não é periódico. Ele não tem periodicidades locais, como se fosse, mas não tem... Então, assim, eu acho que para todo não é. Mas eu acho que acho que eu vou ficar devendo uma resposta bonitinha. Não, tá ótimo. É que eu achei super interessante, né? Uma coisa que a gente sempre vê esses padrões sendo formados por causa do ângulo, mas eu nunca tinha pensado que essa diferença no parâmetro poderia gerar também. Sim, no fim das contas é os dois. Acho que um ângulo pequeno, um twist angle pequeno é meio equivalente a um lattice mismatch grande, como se fosse. Tá legal, muito obrigado. Viu? Complementando a pergunta anterior, assim, os dois materiais eram monocamadas. Os dois eram monocamadas, isso. Bom, obrigadão aí pela sua apresentação. Mostrou muita coisa legal aí, muita física nova, muita coisa interessante. E agora, no final, respondendo a pergunta dele, você falou que a sua ideia principal era ver emissão, né? Na verdade, Emissão. Ver os extras, né? Isso. O que aconteceu? Eu não consegui porque, para esse sistema que eu escolhi, a emissão deles, eu achei que dava para a gente detectar, mas a emissão estava em torno de 1 ponto alguma coisa EV. Então já estava no limite de detecção do nosso detector de silício. E compressão ele foi mais para longe ainda, então a gente não conseguiu detectar. Eu pergunto isso pensando no seguinte, né? Porque como é a sua amostra, né? Como é colocada a coisa, ela está imersa, né? Ela está imersa, isso. É um líquido, né? Isso, é um líquido, isso. O que é esse líquido? Esse líquido é uma mistura de metanol e etanol, 4 por 1 em volume. E é uma solução anidra, que fala, não sei, ela quase não tem água. Eu escolhi isso também porque eu sei que a água pode oxidar, pode dar problemas e tal. Então ela quase não tem água. E a gente mediu também, será que isso está causando alguma... como é que fala, criando defeito, se ela está oxidando, alguma coisa, mas pelo Raman tem indicações que a qualidade da amostra continua boa. Por exemplo, aquelas bandas 2LA que eu mostrei, a intensidade delas aumentando, se o material tivesse sendo destruído, que defeitos tivessem sido criados, a intensidade delas não ia aumentar. Elas são muito sensíveis à presença de defeitos. Então, assim, a gente tem alguns indícios de que os materiais se comportaram bem. E uma outra coisa, que nesses materiais com baixa dimensionalidade, sobretudo nesses casos aí que você tem redução de intensidade elétrica e coisas assim, né? A física do Edison é muito diferente dependendo do substrato que você usa. Né? Sim, exatamente. Principalmente, nesse seu caso, você vai botar alguma coisa em cima, né, da sua amostra. Né? Uhum. Talvez isso seja alguma coisa que, não sei se você investigou alguma coisa do tipo, né? Não. Está influenciando ali na energia de ligação, se tem um Edison fraco, alguma coisa que não tem, né, atividade ótica. Né? Não, com certeza, né? Você está mudando o meio dielétrico, né, ao redor dele, e ainda mais pressão, né? Você está, né, deixando as coisas mais densas, então acho que isso com certeza afeta, né? Ele afeta a emissão, mas não tem uma maneira intuitiva de ver como que afetaria, eu acho. Mas com certeza ele ia afetar. Sim. Uma outra pergunta, né? Essa aí é completa ignorância minha, assim. Você Não, mostrou aqueles pontos ali, né? Os seus vários quinquelinhos. Isso. Você mostra que tem alguns parâmetros ali entre intervalos, né? Intervalos. Esses pontos Q aí, eles estão associados com aquelas transições de banda C, de banda nesting que o pessoal vê? É a mesma coisa? Eu acho que é perto, esse nesting lá que o povo vê, aquele Exton C lá. É aquela emissão, aquela...
larga pra caramba, né? Eu acho que, se eu não me engano, ela ocorre perto do ponto Q. Eu não sei se é perto do ponto Q ou entre o K e o Q, uma coisa assim. Ficam paralelas, isso, aí você tem esse nesting das coisas. Mas não é no Q, não. Na verdade, eu lembrei, é entre o K e o Q, na verdade. Não é exatamente no Q, não. Não. Mas tem excitons que originados dos pontos Q, na verdade. Eles só que aí é a recombinação do ponto Q para o K, mas aí você precisa de um fônon para ajudar a voltar. É indireto. É indireto, isso. Mas tem esses excitons lá também. Obrigadão aí, por isso. Não, eu que agradeço. Eu gosto assim, é bom quando tem muita pergunta depois da palestra. É bom sinal. Obrigado pela palestra também. Minha pergunta é bobinha, mas que eu fiquei curioso. Esse processo que você fazia era reversível? Tipo, uma vez que você retirasse a pressão, você voltava no mesmo estado de antes? Ou uma vez que você pressionou, os seus estados estão mistos e aumentou a interação de van der Waals delas, elas não relaxam mais? Em princípio é reversível. Mas essa amostra foi destruída, então na pressão a gente não. Então a gente não consegui medir na volta. Mas a menos os outros experimentos que eu fiz, que algumas coisas são irreversíveis. Quando você tem uma transição de fase, às vezes uma camada liga na outra, no caso do grafeno. Então, esse é o trabalho lá do diamante 2D. Então, nesse tipo de caso é irreversível. Mas esses não, eu esperaria que tudo voltasse. Valeu. Novamente, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. E eu tenho uma pergunta mais prática. Na hora que você fixou a sua amostra dentro da célula de diamante, você comentou rapidamente que você usou um tipo de cola. É uma vacuum grease, que o povo usa para uma graxa para o criostato. Mas eu coloquei uma quantidade, eu usei um micromanipulador para colocar uma gota minúscula dessa cola. Só essa pergunta mesmo. E a segunda pergunta seria se você acha que tem uma outra técnica que você conseguiria sondar os estados, né, densidade de estados sob pressão dentro das coisas. Você acha que essa seria a melhor? Eu acho que medindo esses excitons seria uma maneira também, porque eles têm muito a ver com a forma do potencial, porque esses excitons eles ficam aprisionados no fundo do potencial. Então, eles também poderiam dar informação das mini-bandas. Acho que essa é uma maneira ainda mais direta. Eu acho que tem gente fazendo isso. Eu ouvi falar aí que tinha uns competidores fazendo isso. Mas não deu para fazer a tempo. Beleza, obrigado. Obrigado pela apresentação. Só queria complementar os comentários do colega, que eu acho que se você encapsulasse o HBM, que é uma coisa que muita gente faz, você ajudasse bastante, né, a preservar a qualidade ótica dos exos. Sim, com certeza. Com certeza. Para esse estudo dos exos, eu acho que ia ser fundamental para preservar. Interessante. E deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais ampla, assim, que eu vejo esses materiais, essa proposta de valetrônica, né, de aprisionar, e tal, mas assim como aquela ideia de circuito eletrônico de transistor de nanotube de carbono, eu acho que é uma coisa interessante do ponto de vista acadêmico, mas muito, muito difícil de imaginar, né, praticamente. Fazer um transistor de nanotube de carbono é legal, mas fazer 1 bilhão eu acho improvável, né? Você acha que a valetrônica, né, tem realmente potencial para se tornar uma coisa aplicada e cotidiana, ou a gente está muito longe desse cenário? Essa é uma boa pergunta. Inclusive, quando eu estava no meu doutorado, acho que eles fizeram foi tipo um workshop num laboratório nacional que tem lá perto de Boston, que é o Lincoln Labs, que é justamente para tentar responder essa pergunta, se realmente tem futuro, né, a valetrônica, porque
tem muitos problemas, eu acho, é interessante, um conceito muito interessante, mas todas essas coisas têm problema de decoerência, né? Tem muitos fatores que você pode perder coerência, perde todo o ponto do negócio. Então tinha uma série de problemas. Eu acho, minha impressão, que vocês estão meio que deixando de lado essa ideia. Não lembro qual foi a conclusão deles, se eles qual seria o investimento para isso, mas minha impressão é que eles deram uma diminuída. Eu achava que tinha uma likelihood baixa mesmo. Assim... Primeiramente, parabéns pelo trabalho, muito legal. Obrigado. Foi a pergunta também, sei lá, fazer uma fotoluminescência. Seria interessante na sua amostra, mas você falou que teve problema para ver os extons, certo? Isso, por causa do detector que a gente usou. Então, para fotoluminescência, esses caras, essa estrutura vai emitir ali por volta de 1100. Então você já está muito limitado para o seu detetor. Isso. Se você botar a pressão, vai subir mais. Então, eu diria que é muito difícil você conseguir usando esse mesmo setup. Exatamente. Uma sugestão, uma câmera de engás provavelmente vai... Eu queria bastante, inclusive, se vocês quiserem. Pode ser uma colaboração. Pode ser interessante, na verdade, jogar até a corrente de fibra ótica. Se a gente interessado sim. levar. Inclusive, você pode apertar, pode ser uma coisa mais prática, porque essa célula de diamante, eu acho que não é muito prático, mas tem gente que aperta localmente isso, até com a ponta da fibra ótica, eu já vi de experimento, ou com a ponta de FM, e você consegue ter esse mesmo efeito, efeitos parecidos, só que ele vai ser local. Então você pode ter uma emissão local, que poderia ter alguma aplicação mais prática, realmente. A outra coisa é que você está localizando os seus extons, né? Isso. Você chegou a olhar a parte de fotônica quântica com esses caras? Ou... Não, acho isso super legal também, mas eu não cheguei a olhar. Tem grupos que estão de olho nisso, porque acho que tem muita coisa que dá para você fazer com... Você tem uma rede ali, né, de quantum emitters, né? Tem muita coisa legal para fazer, mas eu não cheguei a olhar. Aproveitar e fazer uma pergunta também. Na segunda trabalho que você mostrou, você detectou 3 fonos de Moiré, se não me engano. 3 fonos de Moiré, isso. E pelo que eu entendi da teoria, a dependência da intensidade com a pressão deveria ser a mesma para os 3. Esse aí é um bom ponto. Assim, pela teoria ali, do jeito que estava, sim, mas a diferença que está é que a diferença dos 3 modos seria basicamente nos elementos de matriz do numerador, o acoplamento elétron-fono para cada fono. Ele aí foi considerado que seria o mesmo para esses fonos. Então acho que isso aí poderia causar pequenas variações para cada um, porque no experimento a gente viu pequenas variações de intensidade para os 3. Mas no geral eles tiveram o mesmo aumento, assim. Mas você pode voltar lá no slide? Posso. Passou. Essa aqui, a fórmula é essa aqui, né? Então, o do meio... O do meio é o acoplamento elétron-fono, que para fonos diferentes, ele pode ter esse valor aqui, pode ser no numerador, pode ser diferente para cada um dos fonos. Mas experimentalmente, tanto você vê que eles têm... A variação não é a mesma. Aqui na teoria, foi a mesma variação para todos eles. É porque justamente considerou esse elemento de matriz aqui o mesmo para todos eles. Então, a gente, mas se tivesse considerado, né, o acoplamento elétron-fono para cada um deles, talvez tivesse uma pequena diferença aqui que batesse com a dos experimentos. Então, mas me chama a atenção que você realçou o fato de que você tinha uma saturação na intensidade para altas pressões, e isso fez
você escolher, dentre as possibilidades, um conjunto de parâmetros ideal. E o fórum segundo, ali, o vermelhinho, parece que ele não satura, né? Ele tem um comportamento com a pressão bem diferente do azul, por exemplo. Então assim, é uma saturação, o azul e o preto tem mais essa cara de saturação. Esse aqui, ele tá... o vermelho, ele não sabe, esse comportamento não é tão claro igual aos outros. Mas a gente olhou, no geral, assim, é muito complexo de modelar isso aqui. Então a gente pegou assim, o que dá para, de geral, mais ou menos, dá para pegar desses caras? Que foi esse aumento aqui, esse ponto de inflexão, mais ou menos aqui em torno. E aí a saturação, realmente esse fórum M2, esse comportamento de saturação não é muito óbvio para ele não. Tá certo. Mais alguma pergunta? Ok, muito obrigado. Então, mais uma vez, eu agradecer ao doutor Luiz Gustavo Martins. É provável que tenha batido recorde de perguntas nos colocando. Muito feliz. Muito feliz. Obrigado, Tim.